Expressões faciais, movimentos de mão e corpo que se juntam ao infinito de emoções e dão formas às palavras e ideias. Comunicar sem sentir não é uma possibilidade por aqui. Mas e os sons? Pensar a realidade do outro a partir da nossa própria realidade implica sempre um enorme risco. Risco de sermos intolerantes, desrespeitosos e sem nenhuma empatia. Afinal, teremos sempre a impressão de que falta algo. Faltam vozes, faltam sons. É isso que fazemos quando associamos os surdos a um mundo de silêncio. Quando, na verdade, o silêncio vai muito além da ausência de sons que experimentamos como ouvintes. Mesmo quando há uma profusão de vozes, pode haver silêncio. Este é um RA especial sobre Libras, a língua brasileira de sinais, e sobre todos aqueles que têm nela uma identidade, uma expressão da comunidade surda. Aos 61 anos, a Mara Lúcia teve intérprete de Libras na escola pela primeira vez quando chegou ao ensino médio. Surda desde o nascimento, ela conta que se comunicar em Libras nem sempre foi uma possibilidade. Na minha época, com aproximadamente 6 anos de idade, eu conversava com a minha mãe através de apontação, sinais caseiros. E meus pais, eles me obrigavam a conversar, principalmente minha mãe, pela orientação dos professores, né, que era proibido na época de sinalizar, de falar a minha própria língua, né? Então, quando ela via eu conversando com os meus amigos em Libras, ela me repreendia. Mas isso foi pelo método de ensino que os professores tinham e repassavam aos meus pais, né? Então, foi isso que meus pais me ensinaram e ela me ensinou a conversar. Hoje eu sou totalmente oralizada, foi uma forma que eu fui motivada a aprender, né? Mas dentro da comunidade surda, eu sempre conversava escondido com os meus amigos, né, em Libras. E aí, quando eu estava com a família, eu conversava oralmente quando eu estava junto com os meus amigos, eu conversava em Libras. E na escola, os surdos eram reprimidos, a gente fingia que não conversava em Libras, mas a gente conversava escondido. Precursora da educação para surdos em Goiás, a professora Anete enfrentou resistência ao levar para a sala de aula o ensino da Libras. Ao lado de Edson Franco, ela é também uma referência nacional no assunto. Aqui no Brasil ainda continuava aquela proibição, era só o oralismo, porque eles tinham muito medo que a criança que viesse sinalizar não precisava de aprender a falar. Mas ao contrário, porque mesmo aqui, a maioria das famílias são ouvintes, eles pertencem a famílias ouvintes, que constantemente, pelo meio ambiente onde elas vivem, elas têm essa exigência de começar a aprender sinais e outras coisas, né? Outra forma de comunicação. A gente não era chamada nem para dar aula para os surdos, nem para formar lá na coisa de formação de professores, porque nós estamos contaminando os outros coisas de surdos com os gestos. A língua brasileira de sinais tem suas origens na língua francesa de sinais, que começou a se desenvolver no século XVIII. Em 1857, com a vinda do francês Edouard Rouet ao Brasil, a educação dos surdos ganhou atenção e a primeira escola foi criada, hoje conhecida como Instituto Nacional de Educação de Surdos, no Rio de Janeiro. Em 1880, durante o Congresso de Milão, a comunicação sinalizada foi proibida no mundo todo. Os surdos deveriam, então, se comunicar por leitura labial. Era um método oralizado que exigiu dos países esforços para manter vivas suas línguas de sinais. Aqui no Brasil, o reconhecimento da Libras como uma língua oficial se deu em 2002, quase 10 anos depois que o projeto de lei foi apresentado. Já a função de intérprete de Libras foi regulamentada em 2010. É muito rica a Libras. Ela pode falar de tudo, sobre tudo, dentro da sua estrutura. Então você tem que aprender essa estrutura, e muitos acham que fazendo qualquer gesto, mesmo os gestos que a gente usa em português, que está falando Libras. Não está. É uma língua com estrutura própria, muito bem definida, com a sua gramática, e que isso foi sendo aprimorado através dos tempos a partir dos estudiosos linguísticos, né, linguistas, e a gente colaborou um pouco nisso.
Para a Núbia, perceber as diferenças entre a Libras e a língua portuguesa foi muito além de uma questão gramatical. Ela é filha da Mara Lúcia e o pai também é surdo, e por isso ela é uma coda, que traduzido do inglês quer dizer criança filha de adultos surdos. Nós codas que somos filhos ouvintes de pais surdos, nem todos os codas são bilíngues. Por quê? Porque geralmente quando, assim, bem na época dos meus pais, até hoje a gente vê alguns casos que os pais surdos, quando têm filhos ouvintes, a tendência é os avós pegarem os filhos para cuidar, porque os avós acham que eles não são capazes de cuidar dos filhos ouvintes, né? Então, a maioria dos codas, assim, eles são cuidados pelos avós. Então, às vezes, eles não sabem Libras. No meu caso, do meu irmão, nós somos criados pelos nossos pais. Então, assim, meus pais eles são muito independentes, né? E para eu aprender a Libras, foi algo assim, foi com um processo assim, muito natural, como minha mãe mesmo diz, assim. Eu não aprendi, na verdade, eu adquiri, né? Foi no meio, no convívio. Com 11 anos de idade que eu percebi que minha mãe realmente é o que a sociedade me mostrou. Diferente, mas até então para mim não era. Foi quando minha mãe deixou um bilhete em casa falando assim, ó, mamãe vai em negócio, você não preocupar, eu te amo. Aí eu li o bilhete e falei, minha mãe não sabe escrever. Putz, minha mãe não sabe escrever, o que é isso? Aí quando minha mãe chegou em casa, eu falei assim, mãe, você não sabe escrever. Você precisa ir para a escola para aprender a escrever. Aí minha mãe disse assim, não, os surdos escrevem assim. Aí eu falei, não, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar a escrever. Aí minha mãe, não, todos os surdos escrevem assim. Depois, com o tempo, eu entendi que a escrita, a estrutura gramatical da Libras, ela se difere da língua portuguesa, né? Porque é uma modalidade visoespacial, enquanto a nossa, a língua oral, é oral auditiva, né? Então a estrutura gramatical é diferente. A escrita deles é como se fosse um estrangeiro escrevendo, por exemplo, né? No Centro de Capacitação de Profissionais da Educação e de Atendimento às Pessoas com Surdez, encontramos salas cheias de alunos. Nesta, professores, profissionais da saúde, da justiça, do comércio, todos ouvintes aprendendo Libras. Já nesta sala, os alunos surdos vêm uma vez por semana no contraturno escolar para aperfeiçoar a língua de sinais. O centro existe desde 2005 e é vinculado à Secretaria Estadual de Educação. Nós viemos com essa proposta de ampliação não somente aos profissionais da educação, mas também aos pais e familiares dessa criança surda que está dentro das nossas unidades escolares. Dentro da educação, nós atendemos pessoas intérpretes, nós temos formação de intérpretes, nós temos formação de professores, que a gente diz do AEE, que é o Atendimento Educacional Especializado, e os demais profissionais docentes que atuam diretamente com os surdos. Temos também a possibilidade de abertura de uma porcentagem um pouco menor, que infelizmente não tem como a gente atender a uma grande demanda, mas a cada ano cresce essa demanda e essa demanda de 5 anos para cá está se ampliando assustadoramente. Por quê? Porque a gente vê a necessidade desse surdo ser atendido não somente na área educacional, mas também na área da saúde, na área da justiça, que a gente diz todos os domínios da sociedade. Aluno do CAS, o Carlos tem 16 anos e está no ensino médio. Ele é oralizado, mas diz que a vontade é se comunicar mesmo só em Libras. Foi no CAS que também encontramos o Gabriel, que é designer gráfico, instrutor de Libras e tem um canal no YouTube dedicado à comunidade surda. Ele perdeu a audição com 1 ano e meio de vida e como o pai e a mãe também são surdos, a Libras sempre foi uma constante na vida dele. As crianças surdas que vêm aprender o português, elas precisam do suporte dos pais. Comigo aconteceu, meus pais sendo surdos, então eles já tinham essa experiência de vida deles.
Eles já sabiam as dificuldades que eles tinham vivenciado, então eles evitaram que eu passasse pela mesma coisa. Eu não sou o único, existem vários surdos já, youtubers, que eu nem conhecia. Quando eu entrei no meio, comecei a encontrá-los. E foi uma experiência muito boa, porque eu, como youtuber, Flocos, eu produzi conteúdo voltado para a comunidade surda a partir da minha experiência, viagens, experiências de trabalho. Outros youtubers surdos falavam de vários assuntos, tem surdos que na área de drag queen, LGBT, conteúdos diferentes, alimentação, comida, costura. Então tem surdos youtubers que produzem conteúdos em diversas áreas. Às vezes não são conhecidos por ser minoria, mas eles são referência para essa comunidade. Então esses youtubers eles acabam dando acesso para esses surdos, que às vezes na família não tem a comunicação. E a internet tem esse papel muito grande, que leva a pessoa a ter contato, né? Os surdos podem se comunicar com mais facilidade. Porque a língua de sinais é muito importante para eles. O que hoje o Gabriel vive, ao poder trocar experiências com outros surdos pelo YouTube, por exemplo, mostra que muita coisa mudou desde que a Mara Lúcia tinha a mesma idade dele. Desafios superados e outros que estão por vir. Atualmente, um projeto de resolução apresentado no mês de fevereiro pelo deputado Amaury Ribeiro, com o apoio de outros colegas, propõe tornar obrigatória a tradução simultânea para Libras das sessões, reuniões, audiências públicas e fóruns realizados na Assembleia Goiana. Hoje eu vejo em todos os âmbitos escolares nós temos tradutores e intérpretes de Libras, e isso é um motivo de muita felicidade para mim que os surdos brasileiros eles têm conquistado. E hoje os meus filhos me apoiam demais em relação a Libras, né? Graças a eles, tudo que eu preciso em relação a Libras, eles são assim, os meus apoiadores. O que falta e o nosso desafio é aquela cidade muito pequenininha, bem distante de Goiânia, interiores com 2.000, 3.000 alunos, garantirem que nós tenhamos, às vezes, 1 ou 2 alunos surdos naquele local. Mas ele necessita e nós precisamos atingi-lo e garantir a ele também essa possibilidade de reconhecimento dessa língua, de acesso a essa língua, de profissionais que contemplem e que valorize essa língua para que ele possa se tornar um sujeito e cidadão como a gente gostaria e é direito de qualquer um de nós dentro do Brasil. A gente aprendeu muito, foi um esforço, não foi só do Brasil, foi universal em termos de progredir nessa educação de surdos que se ampliou, né, para outros. Então, hoje, é lógico que ainda tem muita coisa a fazer. O que você comunica é que você fala, com seus gestos, com seus olhos, com sua postura de corpo. É a sua linguagem que você vai comunicar do jeito que você conseguir falar. E é exatamente para o outro essa mensagem, deixada pelos alunos da turma do CAS. Os ouvintes precisam aprender Libras para quebrar os preconceitos contra os surdos.